A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos mais da palavra do Senhor. E nessa noite nós queremos então continuar meditando no livro de Filipenses. Na semana passada nós tivemos um imprevisto, um problema aqui com o nosso sistema de transmissão. E nós não queremos então perder de fato essa mensagem, né? Nós tivemos uma passada rápida nesse texto, que é um dos textos mais importantes da carta de Filipenses. E como então não foi possível a regravação dessa aula na semana passada, nós queremos no dia de hoje então poder estar novamente voltando os nossos olhos para o texto de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. E nós queremos então novamente trazer à memória esse texto para o nosso coração, tirando dele verdades para a nossa vida cotidiana, para o nosso tempo que vivemos no meio dessa pandemia e também para os nossos motivos de oração que nós vamos então realizar logo após esse estudo. Então nós sempre temos desafiado os irmãos logo após esse momento aqui de estudo, nós dedicarmos um tempo à oração. E parte dos nossos pedidos, né, dos nossos desejos, né, do nosso anseio diante de Deus em oração, devem ser retirados justamente da palavra do Senhor. Então, momentos de meditação na palavra de Deus, como nós vamos ter agora, nesse momento, são oportunidades também de daqui a pouco, logo mais, quando nós formos orar, nós então colocarmos diante de Deus esses pedidos, essas necessidades que nós encontramos na palavra do Senhor. O texto de Filipenses, então, que nós vamos considerar nessa noite, é justamente o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 em diante, que diz assim a palavra do nosso Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, lutando juntos como uma só alma pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Na sessão anterior desse texto que Paulo escreve, nós vimos que Paulo estava falando então com os filipenses, dizendo justamente a eles que a vida dele, a vida do apóstolo, tinha um compromisso. Paulo entendia que a vida dele era Cristo e que se ele continuasse então vivendo, ele continuaria vivendo com o foco centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo também diz que se morrer, ele morre em Cristo e para a glória de Cristo. É justamente isso, esse compromisso de uma adoração plena em toda e qualquer circunstância, que Paulo vai dizer então aqui no capítulo 1, você mantenha-se com a sua Bíblia aberta, porque ele vai dizer justamente isso, né? Ele vai dizer, olha, Cristo será engrandecido, versículo 20, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo aqui, ele tinha o compromisso, ele lembrou isso nesses versículos para os filipenses, de que ele tinha um compromisso de adorar o Senhor acima de todas as coisas, quer na vida, quer na morte, quer nas facilidades, quer no contexto de bênção, quer no contexto de provação. Paulo aqui tem um compromisso de adorar a Deus, de servir a Deus em toda e qualquer circunstância. E é justamente esse desafio que Paulo tinha na sua vida, que ele vem então trazer para a vida da igreja de Filipos. Paulo deseja que a igreja de Filipos também tenha a vida para Cristo como o alvo máximo da sua trajetória cristã. E esse texto, então, que nós consideramos, né, começamos a considerar na semana passada, que é justamente Filipenses capítulo 1, 27, Paulo começa justamente desafiando os irmãos a viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Percebamos que aqui o desafio de Paulo para a vida da igreja, para a vida dos irmãos, é justamente dizer para aqueles irmãos e dizer para nós hoje que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo, então, desafia aqui os irmãos
a terem uma compreensão grandiosa do Evangelho de Cristo. Então, o que Paulo pretende aqui fazer com esses irmãos a falar do Evangelho de Cristo é justamente chamar a atenção deles para o Evangelho. E nós sabemos que a mensagem do Evangelho é a mensagem que Jesus Cristo veio, é a mensagem que Jesus Cristo viveu uma vida plena, uma vida perfeita, diferente da que nós muitas vezes vivemos, porque somos pecadores, e de mostrar então que Cristo também pereceu na cruz, ele morreu, não pelos pecados dele, porque Cristo não tinha pecados, mas ele leva sobre aquela cruz, sobre aquele madeiro, os nossos pecados. O apóstolo Pedro vai dizer que carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, ou seja, o Evangelho é a mensagem que Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. E também a mensagem de que ele morreu, de que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus, ele está vivo e ele vai voltar. Então Paulo traz aqui à memória dos filipenses a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem valiosa, que é uma mensagem gloriosa, porque é a mensagem que o Deus Filho, ele deixou então lá de glória, e ele veio a este mundo para servir, para salvar a pecadores. E então Paulo quer que os irmãos de Filipos então olhem para a cruz, olhem para o Evangelho de Jesus e percebam que eles trazem uma representação, eles são os representantes, eles são os seguidores de Cristo, eles são os possuidores da bênção da salvação de Cristo. Eles são os possuidores do Evangelho do Senhor Jesus. E a forma como eles vivem ou dignifica o Evangelho, que é glorioso, ou então macula a imagem do Evangelho. Então percebamos aqui, queridos irmãos, que Paulo ele quer que os irmãos olhem para Jesus e compreendam. Nós precisamos, nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. A ideia de Paulo é fazer com que aqueles irmãos sempre tragam em suas mentes a imagem de Jesus, a imagem do sacrifício de Jesus. E, irmãos, aqui nós destacamos uma coisa importante para a nossa vida, que o único, de fato, o único motivador verdadeiro para uma vida santa, o único motivador e o mais potente motivador, não o único, mas o mais potente motivador para uma vida santa é Cristo, é a morte do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho que nos encoraja a viver uma vida gloriosa para agradar a Deus. Quando os nossos olhos estão de fato voltados para o Evangelho, nós então conseguimos nele força, graça para poder viver da forma como Deus quer. Interessante que quando Paulo ele passava pelas provações, pelas dificuldades, ele não olhava para outra pessoa, ele olhava para Jesus. E a ideia era mais ou menos essa: meu Senhor Jesus é santo e perfeito, eu sou pecador. O meu Senhor Jesus, santo e perfeito, morreu na cruz para me salvar. Eu estou sofrendo, mas eu não estou sofrendo nenhuma parte do que ele sofreu. E eu preciso agradá-lo. Eu vou olhar para o meu Senhor e eu vou amá-lo, porque ele me amou primeiro. E sempre, então, quando Paulo olha para Jesus, ele sente ânimo. Sempre quando Paulo olha para a cruz, ele vê encorajamento, porque a cruz é, de fato, o grande encorajador para um cristão viver uma vida santa. Paulo entende que uma vida sem considerar Deus, uma vida não digna do Evangelho de Cristo, é uma vida que despreza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo quer que aqueles irmãos vivam uma vida digna, uma vida virtuosa, para engrandecer, para exaltar a mensagem do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, nós percebemos também essa preocupação dele, porque ele vai dizer: irmãos, vocês cuidado para que o ministério da reconciliação ele não seja maculado. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 6 que nós recebemos de Deus, nós fomos reconciliados por Deus com Deus através de Cristo, ou seja, nós éramos inimigos de Deus,
mas Jesus pagou o preço e agora nós fomos reconciliados com o Deus Pai. E agora nós recebemos o ministério da reconciliação. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês têm um ministério grandioso, vivam de tal forma, digna, para que vocês não maculem o ministério que vocês têm glorioso, que é o ministério da reconciliação. De forma parecida ao que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, irmãos, vivam de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o maior desafio que nós temos na vida cristã. É viver de modo digno do Evangelho que nós recebemos. Isso é tão interessante porque nós vivemos num contexto de mundo, especialmente de Brasil, em que a maioria das pessoas tentam viver fazendo coisas corretas para tentar chegar no céu, para tentar ser salvas. Mas interessante que o que Paulo está dizendo aqui é, uma vez que vocês receberam o Evangelho, uma vez que agora vocês são salvos, vivam como tais, vivam à altura. É como se Paulo tivesse dito, olha, o Evangelho é glorioso e vocês receberam o Evangelho. Agora vocês têm que viver à altura do Evangelho. Vivam de maneira gloriosa, porque o Evangelho é algo glorioso. Vivam alinhados com a vida de Cristo. Vivam alinhados com a mensagem do Evangelho. E essa preocupação, então, de viver uma vida alinhada com o Evangelho, ela deve ser, então, a preocupação principal do cristão. Ele diz aí, acima de tudo. Aqui vale considerar, querido irmão e querido amigo, que, embora muitas vezes, muitas pessoas colocam a sua vida com Deus e colocam a sua vida para Deus, em último plano, colocando Deus ali em uma oração pela manhã, ou uma oração, ou uma reza pela noite, ou uma oração, ou uma reza ali na hora de uma refeição, o que de fato Deus quer é estar presente e ser adorado em tudo o que nós fazemos. O autor vai dizer aqui, acima de tudo, viva acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, acima de tudo, a nossa maior preocupação deve ser viver de maneira digna de Cristo. Isso significa, irmãos e amigos, que a vida com Deus ela deve ter prioridade ao nosso trabalho, ela deve ter prioridade inclusive à nossa família, ela deve ter prioridade ao nosso lazer, ela deve ter prioridade a tudo que nós fazemos, à nossa carreira, ao nosso descanso. Infelizmente, nós vivemos ainda muitas vezes numa cultura sem conhecimento da Bíblia, em que nós achamos que Deus é aquele Deus que nos dá o tempo para o meu prazer, que me dá o dia inteiro para o meu prazer, que me colocou nesse mundo para eu ter prazer e de vez em quando eu lembro dele e vou até ele. Entretanto, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos deu a vida e a vida é dele e tudo o que nós fazemos deve ser de forma digna para ele. Então a forma como você trabalha, digna para ele, deve ser. A forma como você estuda, estude de maneira digna para ele, seja diferente, não seja como o mundo. A forma como você trabalha, como você paga os seus impostos, a forma como você faz tudo na sua vida, deve ser de uma maneira exaltada. Por quê? Porque você tem um evangelho que é exaltado. Isso é o que Paulo está dizendo. Irmãos, olhem para Jesus. E olhando para Jesus, lembre-se, devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E aqui, a partir daqui, Paulo então vem mencionar algumas coisas de como nós podemos viver de modo digno do Evangelho. E a primeira coisa que ele vem falar é que nós podemos viver de modo digno com perseverança. Ele vai dizer, irmãos, para que ou indo ver-vos, ou eu ir aí ver vocês, ou eu estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito. Aqui note que o que Paulo está dizendo é, olha irmãos, eu quero muito ir aí. Nós já vimos que ele diz isso, né? Nos versículos anteriores, ele quer ir lá em Filipos, quer rever a igreja, mas ele não tem certeza ainda se isso vai ser possível. Ele tem convicção que Deus vai permitir, mas ainda não é certo. Deus ainda não mostrou o futuro, né? E aqui o apóstolo Paulo, então ele diz, olha irmãos, eu quero ir, mas mesmo que eu não chegue, quero escutar de vocês que vocês estão firmes, que vocês estão caminhando para a glória de Deus, que vocês estão vivendo de maneira digna
com perseverança. A ideia é, irmãos, independente de qualquer coisa, quer eu vá aí ver vocês pessoalmente, quer eu escute, eu quero que vocês perseverem, eu quero que vocês continuem firmes. E aqui nós temos uma marca cristã, que é justamente a perseverança. O cristão verdadeiro, ele de fato prossegue. O cristão verdadeiro, ele vai sempre progredir para a glória de Deus. Ele vai ter uma crescente em comunhão com Deus. Não é que na vida do cristão ele não vai ter deslizes, ele não vai cometer alguns pecados. Sim, ele pode fazer isso. Mas a grande diferença é que o cristão verdadeiro, ele vai sempre perseverar. Os pecados serão oportunidades dele confessar e se aproximar mais de Deus. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Pedro, que pecou muitas vezes, mas cada vez que você volta os seus olhos para Pedro, você encontra Pedro ainda mais perto de Deus. Você encontra Pedro melhorando, com humildade, crescendo no Senhor. Perseverança cristã é uma marca que dignifica o Senhor Jesus. É aquela pessoa que nós olhamos e nós percebemos que ela está firme ali, progredindo. Isso traz glória para Deus, isso traz engrandecimento. Talvez você, assim como eu, já teve a oportunidade de estar andando na rua e ver dois velhinhos, um pegado na mão do outro. E se você teve a oportunidade de conversar, então você pergunta: quantos anos de casados você já tem? E aí eles dizem 50 anos, 55 anos de casados. E aí nossos olhos brilham, não é verdade? Por quê? Porque nós nos encantamos com tantos anos juntos de perseverança. Da mesma forma, uma vida com Deus perseverante, que cada dia, cada ano, progride mais para perto do Senhor, é um exemplo, é um encorajamento que traz glória para Deus. A vida do cristão verdadeiro, ela é marcada por perseverança. Amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. Eu estou sempre buscando mais o Senhor. Paulo deixa claro que a importância de ter uma vida firme em toda e qualquer situação. Ter uma vida firme em toda e qualquer circunstância. Queridos, se tem uma coisa que traz vergonha para o Evangelho, se tem uma coisa que traz mácula para o Evangelho, são vidas que muitas vezes não perseveram em seguir o Senhor. São aqueles crentes que nós não sabemos de fato quem são, porque eles têm parte da sua identidade com Cristo, mas outras partes da sua vida ainda não foram transformadas. São pessoas que de fato não ainda vivem uma vida sacrificial por causa do Evangelho do Senhor Jesus. São pessoas que horas estão vindo à igreja, horas não estão. Horas estão valorizando a comunhão, outras horas desprezam. Horas estão orando, lendo a Bíblia, firmes, servindo. Horas estão distantes, focados nas coisas deste mundo. E aqui uma questão para a sua vida, para você refletir, é: como é que está a sua vida? Você tem perseverado? Você tem progredido? Você tem estado melhor do que no ano passado? Querido, é importante que você discirna a sua vida e você perceba se na sua vida você não tem marcas de alguém que está fraquejando na caminhada, fraquejando na corrida da fé. Interessante que muitas pessoas elas vão aos poucos negligenciando a vida cristã e vão assim vivendo de maneira indigna do Evangelho de Cristo. Quando menos pensam, estão longe do Senhor. Começa com não vir à igreja, não ler a Bíblia, deixar de orar, e essas coisas vão passando. Quando menos espera, aquela pessoa está no mundo, está então não mais servindo a Deus, ou se é que ela estava servindo a Deus. A vida cristã que glorifica a Deus, ela é marcada por perseverança. Querido, o que lhe impede de progredir? O que lhe impede de correr a caminhada cristã? Quando o autor de Hebreus ele escreve, ele deixa claro uma coisa bem interessante que está aqui em Hebreus 12, 1 e 3, ele vai dizer: olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós já estudamos esse texto lá em Hebreus, e você sabe que essa palavra corramos, ou melhor, carreira, é a palavra agonia.
E a ideia é que a vida cristã, de modo digno, ela traz uma certa agonia, porque viver no mundo para Deus, em um mundo sem Deus, traz agonia, traz sofrimento. E tantos são os cristãos que, para não ter agonia, que para não ter sofrimento, que para ter uma vida mais tranquila, não prosperam, não perseveram, não servem, não se envolvem, não vivem como igreja. Querido, a perseverança é um exemplo de vida cristã que engrandece a Deus. Nós temos exemplos, nossa família, o Ministério Pastoral nos permite ter muitas pessoas conhecidas em muitas cidades que Deus já nos permitiu trabalhar. E uma das coisas que entristece o nosso coração é quando nós chegamos em determinado lugar e nós então perguntamos se fulano de tal, né, alguém que nós amamos, que é da igreja, que fez parte da nossa época, ou então que congregou conosco, ou que foi pastoreada por nós, e nós perguntando como é que está fulano de tal, e aí a pessoa diz, não, fulano de tal está no mundo, não está mais servindo a Deus, não está servindo a Deus. E isso causa uma grande tristeza. A falta de perseverança na vida cristã, ela causa muita tristeza. Queridos, que nós possamos de fato perseverar. Aqui eu quero trazer à sua lembrança novamente um exemplo que nós demos domingo passado na EBD, que muitos mártires cristãos, muitos irmãos que morreram por causa da fé cristã, eles iam até o final. Eles morriam pela fé genuína, eles perseveravam até o fim. E domingo de manhã nós mencionamos então como os imperadores, eles ficavam abismados. Que povo é esse que persevera até a morte, né? Aquele caso lá de Policarpo, o martírio de Policarpo, em que o imperador diz, Policarpo, diga abaixo os cristãos, né? Chamando os cristãos inclusive de ateus, e Policarpo então vira para o estádio de pessoas descrentes e diz, abaixo esses ateus. Uma fé firme que vai até o final, que serve a Deus com perseverança e que morre em glória. Querido, como é que você quer terminar a sua vida? Querido, como é que você quer terminar os seus dias? Querido amigo, querido irmão, qual é a marca que você quer ficar na sua mente? Olha, eu tenho na minha mente marcas de algumas pessoas que já partiram. E algumas delas eu tenho a alegria de lembrar, sim, algumas de um sofrimento muito intenso na hora da morte, mas de lembrar mais da firmeza de fé do que de qualquer outra coisa. Olhe, querido, batalhe para que a sua vida seja vivida com perseverança. E quando você partir deste mundo, seja hoje, seja daqui a 10, 20, 30, 40 anos, as pessoas lembrem de você como alguém que perseverou na fé cristã. Olha, de nada vai adiantar a sua carreira, de nada vai adiantar o seu trabalho, de nada vai adiantar nada que você construa nessa terra. Se você passar desta vida sem deixar aqui uma marca de um caminho de perseverança. Você sabe por que Paulo é lembrado? Você sabe por que Pedro é lembrado? Porque a igreja de Jerusalém é lembrada? Porque foram irmãos que perseveraram até o fim. Como é que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado de forma que glorifique a Deus? Ou você quer ser lembrado como uma pessoa que desprezou Deus? Querido, não brinque com isso. Olha o conselho de Paulo. Nós devemos viver de modo digno. E como é que nós vivemos de modo digno? Melhorando, progredindo a cada dia. Então, olhe as ciladas que o diabo está colocando na sua vida, olhe as dificuldades que ele está colocando diante dos seus olhos, quebre essas barreiras pela graça de Jesus, avance, persevere, resolva o que precisar resolver, faça o que precisar fazer, persevere ao lado de Cristo, sirva, se envolva, seja igreja do Senhor. Porque a perseverança é uma das marcas que engrandece o Senhor. Não apenas a perseverança, mas nós podemos mencionar a unidade. E Paulo vai falar da unidade quando ele diz, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que interessante. Um só espírito, uma só alma e juntos. A ênfase na unidade que Paulo dá nessa carta, ela é muito grande, ela é muito intensa. Paulo vai inclusive mencionar aqui, no capítulo 2, ele vai dizer, olha,
penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Então, olha a ideia de Paulo. Paulo quer uma igreja unida, em unidade, um povo unido. E aqui é interessante que a vida cristã, que dá glória a Deus, ela não somente é marcada pela perseverança, mas ela é marcada pela unidade. Quando o povo de Deus está junto, é diferente. Você já deve ter participado de alguma programação em que o povo de Deus se reúne e o povo começa a ficar olhando, que coisa diferente, o povo de Deus, né? E o povo de Deus faz muito, a unidade do povo de Deus sempre marcou o mundo e sempre trouxe glória a Deus. Olha a igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2 vai dizer que aquele povo estava junto, glorificavam a Deus, perseveravam, e diz lá o versículo 41, contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus usa a unidade da igreja para a sua glória, para um bom exemplo, queridos. Nós participamos um tempo atrás da escola de missões, né, com o pastor Silvani, e aí a gente sai na rua para pregar o evangelho, para fazer o trabalho, e o povo fica abismado. Olha que legal, pessoas que vieram lá de outra cidade para abençoar. Sim, é a unidade da igreja, né? Nós temos visto igrejas fazendo campanhas em unidade nesse tempo, para, por exemplo, uma campanha para ir doar sangue, unidade da igreja. Tem a unidade da igreja para abençoar causas nobres, a igreja em unidade, a comunhão da igreja. Então, viver a unidade, viver perto da igreja, isso é um motivo que dá glória a Deus. Paulo quer que os irmãos perseverem, mas note que Paulo quer que os irmãos perseverem com a igreja, com a comunidade, em unidade. E aqui não é individualismo, é unidade na multiplicidade. Paulo está dizendo aqui que eles estão vivendo em conjunto e é para ser um, é para estarem juntos, lutando com o mesmo objetivo, lutando com o mesmo afinco. Querido, como é que está a sua vida com a igreja? Você tem buscado viver em unidade com a igreja? Olha, deixe-me lhe dizer que um nome de um hall de membros não significa nada. É importante? Sim. Tem o seu valor, mas só ter o nome lá não significa que você tem unidade com a igreja. Como é que está o seu relacionamento com a igreja do Senhor Jesus? Você tem valorizado a comunhão? Você tem valorizado... Nós estamos em época de pandemia, então os meios de interação com os irmãos estão sendo um pouco diferentes, mas ainda assim, ou mesmo antes da pandemia e depois, quando esse tempo passar, como é que está a sua vida com a igreja? Você está próximo ou você está lá por longe? Como é que está a sua vida, querido? Querido irmão, Deus deseja que o seu povo viva em unidade. Hoje, infelizmente, o grande desafio da vida cristã é levar muitos crentes a congregar. Nós vivemos numa época de tão individualismo que a gente diz assim, eu sou igreja. Sim, tudo bem, você é igreja. Mas a comunidade reunida também é igreja. E os dois são importantes. Então, quando você diz que eu sou igreja em casa e que eu não preciso congregar ou que eu não tenho que dar importância ao estar junto com a igreja, você está desprezando verdades fundamentais da palavra. A Bíblia diz que você não apenas deve congregar, e aqui eu digo congregar, ir à igreja, mas a Bíblia diz que você deve participar da vida dos irmãos. Significa que você deve não apenas ir para a igreja toda quarta, domingo, de manhã e domingo de noite, mas você deve ir e se envolver com os irmãos. É para viver uma vida de unidade. Você tem vivido assim? Você tem se preocupado com a vida dos irmãos? Ou você só olha para o seu umbigo? Ora, é possível viver dentro da igreja, mas ainda assim sem buscar a unidade. E aqui vale a pena você refletir sobre isso. Você tem buscado a unidade cristã? Você tem de fato despertado para isso? Querido irmão, querido amigo, zele por uma vida com a igreja. Se você não é crente ainda no Senhor Jesus, saiba que Deus deseja que você escute a palavra dele. E um dos meios que você pode ouvir é por meio da igreja. E essa igreja, aos que estão reunidos aqui nesse canal e são crentes no Senhor, Deus deseja que você se envolva. Então aqui está bom, você está ouvindo a pregação,
Mas durante a semana você está se envolvendo com os irmãos? Qual tem sido o seu contato? Querido, você está em pandemia, mas você não deve perder a unidade. Você não pode deixar de abençoar os seus irmãos. Então mande uma mensagem, ligue, dê um encorajamento, participe da vida da sua igreja. Isso é uma forma de exaltar e viver de maneira digna do Evangelho. Nós vivemos de maneira digna quando nós perseveramos, quando nós vivemos com unidade. E agora nós veremos a terceira e última maneira que eu quero destacar nessa noite, que é justamente quando nós vivemos neste mundo com coragem. Paulo então aqui vai falar sobre coragem e ele vai dizer o seguinte: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui Paulo vai novamente tratar a vida cristã como uma guerra. Várias figuras são usadas, como a da corrida, e aqui ele está usando como de uma luta, como de uma batalha. E ele está dizendo, olha, vocês estão no mesmo combate que eu, nós estamos no combate de glorificar a Deus e proclamar o Evangelho de Jesus. E vocês devem viver a vida como? Com coragem. Em outras palavras, ele vai dizer, em outras passagens, ele vai usar a palavra ousadia, com confiança. Então, nós devemos viver de modo digno, com coragem. Uma forma de nós glorificarmos a Deus é mostrando que nós temos coragem. E aqui, coragem para quê? Coragem para poder fazer a obra de Deus sem ser intimidados, sem sofrer afrontas, no sentido de que eu vou me esmurecer e eu não vou glorificar a Deus. Aqui o que Deus está nos chamando, por meio da sua palavra, é entender que a vida cristã ela traz desafios. Nós temos adversários, nós temos inimigos. Aqui Paulo provavelmente está se referindo a pessoas que perseguiam o ministério dele. Ele vai dizer, olha, não estejam intimidados pelos adversários, né? Não fiquem intimidados, porque essa perseguição que eles estão fazendo é prova que eles são perdidos, e é prova que nós estamos certos, é prova que nós estamos bem, é prova que nós estamos fazendo a obra. Então note aqui o que Paulo está dizendo. Dificuldade e perseguição, algumas vezes, é uma evidência de salvação. E não dificuldade, não perseguição, é um sinônimo, muitas vezes, de uma falta de fé genuína. A vida cristã, ela muitas vezes, ela traz, sim, dificuldades, conflitos e traz até inimigos. É por isso que a Bíblia diz que no que depender de nós, tenha paz com todos os homens, porque nem sempre nós podemos ter paz com todos os homens. Algumas vezes pessoas são nossos inimigos. Paulo tinha muitos inimigos, mas não era por causa dele, é por causa da palavra. E aqui Paulo está dizendo para a igreja, olha igreja, vocês não fiquem intimidados, vocês proclamem o Evangelho de Jesus, vocês falem do Evangelho de Jesus. E aqui, irmãos, é importante que independente de quais sejam os medos, que nós não fiquemos intimidados, mas que nós possamos proclamar o Evangelho de Jesus, que nós possamos anunciar a graça. Nós fomos chamados para ser ministros da graça de Deus. Nós fomos chamados para poder proclamar de Cristo. Por que você não está proclamando? Por que você não anuncia o Evangelho? É vergonha? É timidez? É medo? Né? Estamos na época da pandemia, pastor, não pode pregar, você está com medo? Será que Deus abriu um parêntese agora, um espaço, férias para não pregar? Não! A época da pandemia é época de pregar, sim. Eita, pastor, mas faz medo. Sim, mas nós temos que pregar mesmo assim. Nós temos que anunciar o Evangelho mesmo assim. Mesmo nesse período, tomando os cuidados devidos? Sim, tomando os cuidados devidos. Mas a obra do Senhor, ela não pode parar. Ela tem que continuar. O grande problema é que muitas vezes nós estamos com medo, sem coragem, intimidados, muitos com medo de morrer.
crentes que não têm convicção muitas vezes da soberania de Deus, inclusive no que diz respeito à eternidade, inclusive no que diz respeito à nossa vida aqui, que vai durar exatamente o dia que Deus diz que vai durar. Então, se Deus determinou que você vai morrer de coronavírus, você vai, meu querido, não vai ter como fugir disso. Em contrapartida, se Deus disse que você não vai partir agora, você não vai. Pode estar 99% da cidade contaminada com isso. Deus é soberano e o povo de Deus, quando olha para Deus, quando tem uma convicção nele, prossegue. Aqui não é uma desculpa para sermos imprudentes. Nós vemos muitas pessoas na nossa cidade sendo imprudentes, não dando os espaços devidos, não usando máscara. Muitas pessoas irresponsáveis na nossa cidade, né? E eu diria que no Brasil e no mundo todo. Isso não é uma desculpa para irresponsabilidade. Faça a sua parte, tome os cuidados, mas não queira fazer a obra de Deus só quando ela não tiver risco, só quando não tiver nenhum problema. Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, vocês estão passando por luta? Pois saiba que eu também estou. É a nossa luta. Mas não fiquem intimidados, não. Tenha coragem, preguem o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho com coragem dignifica a Deus. Então, mais do que nunca, talvez, nós estamos num período de proclamar o Evangelho. É interessante que as pessoas sabem que muitas pessoas têm morrido com essa doença, mas talvez isso deveria ser mais um motivo para a igreja proclamar mais do que nunca. Será que não? Será que nós não nos damos conta que se tem morrido tantas pessoas, será que nós não conseguimos pesar a nossa consciência e dizer assim, meu Deus, será que essas pessoas ouviram o Evangelho? Meu Deus, será que essas pessoas estão tendo acesso a Deus? Meu Deus, será que essas pessoas estão tendo a palavra da viva esperança? E talvez muitas delas estão partindo sem a palavra da esperança, porque os crentes que têm a esperança estão com medo de falar, estão com medo de proclamar, estão com medo de entregar um folheto e não ser recebido. Querido, prega a palavra de Deus. Usa os meios com coragem para que tu cumprires a tua missão. Nós fomos chamados para uma missão e nós devemos fazê-la com coragem. Você está com medo? Pode ter medo. Você só não pode deixar ser vencido pelo medo. Diga, Senhor, eu vou na coragem do Senhor. Eu vou marchar na coragem do Senhor. E eu vou avançar. E avance. Proclame o Evangelho. Deus nos deu essa missão. Que Deus nos dê a força e a convicção para glorificá-lo, não com medo, mas com coragem. A coragem glorifica a Deus. Então Paulo vem aqui dizer, olha irmãos, vocês têm o mesmo combate, nós estamos juntos. Então vocês devem viver de maneira digna do Evangelho, com perseverança, com unidade e com coragem. Note que Paulo quer que os irmãos prossigam cada vez mais, estejam cada vez mais juntos e focados na mesma batalha, proclamação do Evangelho. Aqui, esse texto, ele tira de nossa cabeça, talvez, algum erro presente, porque algumas pessoas acham que a tarefa do missionário é estar lá proclamando, né? É a tarefa, é a obrigação do missionário. Paulo está dizendo que não. O combate que é do missionário é da igreja de Filipos. O combate que é de Paulo é o combate que é lá dos irmãos de Filipos. O combate que é da igreja é do pastor. O combate que é do pastor é da igreja. A grande questão é por que poucos assumem essa batalha com coragem e outros se escondem. A grande questão é porque uns vão lá para as trincheiras da batalha e outros ficam guardados no acampamento. Está na hora de sair, querido. Está na hora de se despertar e proclamar o Evangelho de Jesus. Nós estamos no fim. Nós estamos nos últimos dias. E você não está aqui para viver de férias. Você está aqui para proclamar de Cristo. Sabe por que muitos cristãos têm medo de morrer? É porque, de fato, eles não morrem dia a dia. Se, de fato, nós morrêssemos, que Deus te abençoe. E até a semana que vem. Espiritual, todos os dias, nós teríamos mais facilidade para morrer. Mas a verdade é que nós não vivemos com a iminência da morte na nossa cabeça. Nós ainda achamos lá no fundo que nós estamos aqui para ficar. Nós ainda construímos casas aqui
e casa eu estou falando no sentido genérico, né? Construímos uma vida aqui, querendo ficar aqui, enraizados aqui. E Paulo está aqui nos dando um segredo para morrer bem. Você quer morrer bem? Seja hoje, daqui a 100 anos. Viva morrendo todo dia, porque quando você chegar a vez de você morrer, você vai morrer bem. O grande problema é que a gente está tão enraizado aqui que quando a gente é hora de partir, a gente treme, porque a gente não está morrendo. Agora, olhe para a vida de Paulo. Ele morria todo dia, ele ia para a guerra com coragem todo dia. Senhor, minha vida é tua, estou pronto para viver para ti e para morrer para ti. O que é que o Senhor vai mandar? Se o Senhor mandar vida, eu vou viver para ti. Se o Senhor mandar morte, eu vou morrer para ti, mas eu vou sempre estar contigo, Senhor. Então, para Paulo não fazia diferença muito entre o viver e o morrer, porque ele estava com Cristo. Como é que está a sua vida? Você está morrendo dia a dia para você? Você está vivendo para Cristo? Se você estiver fazendo assim, morrendo todo dia para si, vivendo cada dia para Deus, então você vai ter facilidade para morrer. No futuro, quando chegar a sua vez, quando Deus então mostrar, você vai morrer fácil, porque você já está com Deus e você vai para Deus. Agora, se você enraizar o seu coração aqui, colocar acima de tudo outra coisa que não viver de maneira digna, você vai ter dificuldade. O nosso mundo está em perdas, o nosso mundo está em depressão, o nosso mundo está em desespero, porque o nosso mundo não sabe o que é viver acima de tudo para a glória de Deus. O nosso mundo não sabe o que é morrer para si mesmo. O nosso mundo sabe o que é viver para si. Mas agora, a palavra de Deus, ela está nos aconselhando, querida, a você viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Morra para si mesmo e viva para Deus. Somente vivendo para Deus e morrendo para nós é que nós podemos ter uma vida vitoriosa para a honra e para a glória de Deus. Que de fato você compreenda que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Que de fato você perceba que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, com perseverança, unidade, coragem, entendendo que esse chamado cristão inclui o sofrer pela causa de Cristo. Então entenda isso. Viver pela causa de Cristo inclui o sofrer. Paulo está deixando claro aqui, olha, irmãos, foi-nos concedida a graça de sofrer por Cristo. Você gosta da graça de Deus, das bênçãos? O sofrimento por Cristo é uma bênção. E nós precisamos aprender a degustar esse sofrimento, a viver isso. Isso não é para uns e outros não. Isso é para todos. Então, querido, que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, com perseverança, com unidade, com coragem, entendendo que o chamado cristão, ele inclui um sofrer pela causa de Cristo e que Deus lhe torne participante do chamado cristão, que Deus lhe abençoe e que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida.